Olá e seja bem-vindo ao canal Maísa Vigneron. Muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez estudar comigo, de aluno para aluno, a nossa revista Palavra e Vida, que é a nossa revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, edição 81, onde a gente está retratando os atos da igreja primitiva, estudando Atos e os relatos da igreja primitiva, uma revista escrita pelo pastor Eric Mendonça, e nós vamos estar lendo a nossa revista de uma forma mais dinâmica, a nossa lição de número 5, promessa e realização. Lembrando, se você não tem o exemplar da revista em mãos, eu te convido a você ir lá no site palavraevida.batistafluminense.org.br, onde você tem o acesso à revista em PDF, a nossa revista digital, que você pode baixar no seu celular, compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essas palavras tão interessantes, esses estudos tão interessantes da nossa revista, né? Claro, da palavra de Deus. Confesso para vocês que quando vi promessa e realização e entendi que se tratava de Atos 2, a descida do Espírito Santo, me senti desafiada com essa lição, mas o autor aqui ele trata de uma forma bem suave e bem sucinta, né? Onde a gente vai conseguir passar por esse assunto aí, em nome de Jesus, tranquilamente. Porque isso é um dos assuntos mais polêmicos, né? Quando se trata da igreja brasileira evangélica. Mas vamos para a lição, sem mais delongas? Vamos lá? Vamos estudar comigo, de aluno para aluno? E o nosso texto base dessa lição se encontra lá em Atos 2, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos para o texto? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que é isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. E como já havia falado no início aqui do áudio, a nossa lição tem por título Promessa e Realização, dando a gente a entender que essa realização aí da descida do Espírito Santo foi prometida. Ela foi realizada porque ela foi prometida, não somente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, como a gente vai ver adiante. E qual é o objetivo do autor? Ele quer que a gente entenda esse processo entre a promessa e a realização da habitação do Espírito Santo na vida da igreja, que foi registrado em Atos dos Apóstolos.
Após a ascensão de Jesus ao céu, Lucas aí vem nos descrever essa grande experiência duradoura e impactante que foi a descida do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes. E essa descida do Espírito Santo é o que vai dar vida para realizar a obra de salvação na história, tanto de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como também em ajudar a igreja a cumprir a missão de fazer discípulos em todas as nações. Sem o Espírito Santo de Deus, o processo, gente, é morto. Não há nada que nós possamos fazer se o Espírito Santo não estiver com a gente. Porque sem ele não há arrependimento, sem ele não há entendimento das Escrituras, da palavra de Deus, sem ele não há arrependimento e entendimento da palavra e, consequentemente, não há fé no Senhor Jesus. Isso significa que até para crer, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. A gente depende dele tanto individualmente, tanto quanto igreja. Individualmente, porque sem o Espírito Santo a gente não é capaz, né, de ter ousadia, poder, força para as lutas do dia a dia, do pecado, do inimigo das nossas almas, para obter consolo, conforto com as necessidades que a gente passa aqui nesse mundo de aflições e, enquanto igreja, para cumprir a missão de fazer discípulos. Sem o Espírito Santo, meus amados, nós não conseguimos caminhar em direção à realização da obra de salvação. E chegamos ao nosso ponto 1, onde vai falar sobre a promessa. Se você for dar uma olhadinha no finalzinho do ponto 1, você vai ver o autor dizendo que a promessa do Espírito Santo, ela é feita tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a atuação do Espírito Santo também foi manifestada no Antigo como no Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, ele não era de uma forma permanente. Já no Novo Testamento, nós vemos, né, ele vindo de uma forma permanente. E o tema central do Novo Testamento é isso aí, gente, é a vida, é a obra de Jesus Cristo, atrelada, ligada a essa poderosa manifestação do Espírito Santo de Deus. E a descida desse Espírito, como a gente já vem falando, ele vai marcar o início, né, da igreja cristã e vai também inaugurar um novo período que Jesus ele não vai estar mais com a gente de forma física, mas vai estar por meio do Espírito, né? Através das intervenções divinas que ele vai proporcionar nas direções e nas decisões que a igreja precisa tomar. Nós batistas acreditamos, né, na teologia da Trindade, que Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E como nós reconhecemos que o Espírito Santo é Deus, nós não cremos que o Espírito Santo foi criado. Nós não cremos que a promessa que Jesus fez foi para a criação do Espírito Santo, mas para a sua manifestação, para a atuação dele e para a habitação dele de uma forma permanente na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da história da humanidade. E chegamos ao nosso ponto 2, onde fala sobre a realização. Nós sabemos que Jesus já tinha anunciado o Consolador antes de ele ser assunto, mas essa promessa, ela tinha um objetivo, tinha um plano divino, que era capacitar a igreja para a missão. E essa missão não é fácil, meus amados. Sem o Espírito Santo para nos consolar nas nossas necessidades mediante a pregação do Evangelho, nós não conseguiríamos avançar como igreja e muito menos convencer as pessoas do pecado delas, se não fosse o Espírito Santo de Deus, porque a transformação da vida das pessoas, a santificação, a começar da nossa vida e da vida das pessoas, ela não tem como ser realizada se o Espírito Santo não estivesse aqui conosco de forma permanente. E Deus escolheu um dia muito significativo para a descida desse Espírito Santo, né? Foi o dia de Pentecostes, a festa da colheita. No calendário da cultura judaica tinham 3 festas fixas, que era a Páscoa, que era a festa do tabernáculo,
e a festa da colheita, ou semanas, que é a festa do Pentecostes. E existia judeus espalhados por todas as nações, mas nessas festas eles vinham de todas as suas nações para se reunir ali para adorar a Deus. Tinha ali representado mais ou menos, aproximadamente, umas 15 nações. E a gente vai ver de uma forma bem clara ali aquele ide que Jesus pediu antes de ser assunto, sendo realizado de uma forma tão ampla através da atuação do Espírito Santo. 50 dias após a Páscoa era a festa de Pentecostes. E a gente vê ali 15 nações reunidas aproximadamente, todos judeus, mas cada um, né, falava, vamos supor, né, vamos pensar assim, né, havia ali uma língua incomum, porque eram judeus, havia ali uma língua incomum, acredito, como para a gente hoje, a língua mais incomum é o inglês, né, mas eu acredito, né, que havia uma língua ali mais incomum entre eles, só que tinha 15 nações representadas, 15 línguas diferentes. E apesar disso, a atuação do Espírito Santo superou aí todas essas barreiras linguísticas para que a propagação do Evangelho fosse explanada ali no meio dessas nações. O autor aqui, ele faz uma ligação muito sucinta aqui em relação à Torre de Babel. A Torre de Babel, nós sabemos que Deus ali atuou para que aquela única língua se transformasse em outras línguas. Foram dispersos. A comunicação, que era uma, não pôde mais haver porque foi dispersas em várias línguas. E a gente vê, ao contrário, em Pentecostes, várias línguas sendo unidas, né, em comunhão para que Deus ali pudesse agir. A gente viu que o nosso autor aqui, ele também liga isso aí como se fosse uma situação arbitrária à Torre de Babel. Mas existem outros teólogos que têm outras visões, vou estar trazendo na escola bíblica, né? A gente não vai estar passando aqui, senão a gente vai se prolongar muito, mas existem outros teólogos que têm outra visão, não somente em relação a essa questão arbitrária da Torre de Babel, mas eles ligam isso a outras visões que a gente vai estar tratando lá. Se você for, você vai ter oportunidade de saber melhor. Mas o fato é que a atuação do Espírito Santo lá em Pentecostes, né, fez ali uma comunhão. Né? O Espírito Santo ali, ele proporcionou a unidade, mesmo havendo tanta diversidade ali de línguas, tantas diversidades linguísticas ali naquele local. Deus usou a linguagem através do poder do Espírito Santo para ele poder se comunicar universalmente. Inclusive, eu vou estar deixando aqui na descrição um link provando para vocês que o Espírito Santo ele atua ainda hoje, em nossos dias atuais, dessa forma ainda. Né? Pessoas que não aprenderam, né, uma língua nova, mas o Espírito Santo, para a propagação do Evangelho, faz eles entender um novo dialeto, uma nova linguagem, sem eles mesmos nunca terem estudado. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistam depois de um missionário, né, que começou a falar alemão sem nunca ter aprendido. Maravilhoso. Não deixa de ver, não. O link eu vou deixar aqui na descrição. Porque, meus amados, o Espírito Santo, ele concede, sim, a alguns crentes a capacidade de falar em idiomas que eles nunca aprenderam naturalmente, né? E a gente vê eles aí saindo pelo mundo, testemunhando de Jesus aos descrentes. Esse foi e continua sendo o objetivo do Espírito Santo no quesito de falar em outras línguas. Em Atos 2, a gente vê de uma forma muito evidente, né? Aquelas pessoas totalmente diferentes, de lugares diferentes, né? Começaram a crer ali nas boas novas de Jesus Cristo, nas boas novas de salvação, através da vida ali dos apóstolos e, mais especificamente, depois, através de Pedro, onde ele faz aquele discurso,
onde a gente tem um resultado de grande número de batizados, de convertidos ao cristianismo. E chegamos ao nosso último ponto, que é o nosso ponto 3, que fala que o Espírito Santo é Deus. A gente já tratou isso um pouquinho nos pontos anteriores, onde a gente fala que o Espírito Santo ele não foi criado, ele é Deus e ele veio para se manifestar, atuar e habitar de uma forma permanente em meio a nós. Nós temos a nossa teologia guiada pela Declaração Batista, né? A Declaração Batista Doutrinária. E lá nós reconhecemos que o Espírito Santo, ele é Deus, que além de ele ter atuado lá em Pentecostes, ele é co-criador, ou seja, ele estava junto com o Pai e com o Filho na criação de todas as coisas, inclusive na criação do homem. E a Bíblia, inclusive, que nós usamos hoje, nós cremos que essa obra foi feita pelo Espírito Santo de Deus, usando homens ao longo dos séculos, né, em 3 línguas diferentes, que foi o hebraico, o aramaico e o grego. Mas mesmo ela não tendo sido escrita em nossa língua materna, através do poder do Espírito Santo, ela chegou até nós e hoje nós a entendemos em nossa própria língua. E é o Espírito Santo, meus amados, que ilumina o homem para compreender a palavra que foi revelada para nós, para convencer a gente das nossas questões pecaminosas, para regenerar a gente e para tornar a gente consciente também da obra de Cristo, por meio da palavra. É o Espírito Santo que vai inculcando todos os dias, diariamente, o caráter de Cristo em nós. É Ele que está aqui em meio a nós de uma forma permanente, nos consolando, edificando a igreja de Cristo, concedendo a gente dons espirituais para a gente poder servir a Deus, cumprir o chamado de Jesus para todo aquele que nele crê. E nos dá uma capacidade única que é de se santificar. É só através do Espírito Santo de Deus que nos dá toda essa conscientização que a gente consegue se santificar, que a gente consegue todo dia dar um passo em direção ao processo de santificação. É Ele que nos mostra todos os dias o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Estamos chegando à nossa conclusão da nossa lição 5, promessa e realização. E a gente vê aí na conclusão que depois que Jesus foi assunto aos céus e deixou esse Espírito Santo na vida da igreja, na vida de todo aquele que crê, ele deixou de uma forma permanente, né? E ele tem atuado até hoje, convencendo muitas e muitas vidas e tem usado muitas e muitas vidas para poder cumprir a missão. A missão é de Deus? A missão é de Deus, mas ele convida todos nós, a mim e a você, a participar dessa missão. Que privilégio nosso, não é mesmo? E é esse Espírito Santo, meus amados, que nos reveste todos os dias para a gente ser testemunha de Cristo Jesus na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, estado, país e até mesmo nos confins da terra, aonde os nossos pés pisarem, aonde o nosso Deus nos levar. Em você, habita o Espírito Santo do Senhor? Você já parou para pensar nessa verdade, meu querido? Sabe, meus amados, Deus, ele já falou a homens, né, no período da história, ele já falou através da sua própria criação, ele já falou através do seu próprio Filho Jesus, e hoje ele habita em nós e nos usa para a glória do seu nome. Você crê? E o nosso pensar e agir, eu queria deixar algo muito importante para você refletir, que está no ponto 2, que diz assim: você consegue numerar pelo menos 5 pontos da sua vida que Deus já mudou? E 5 que o Espírito Santo ainda vai te ajudar a mudar? E aí? Você consegue pegar um papelzinho aí e enumerar 5 coisas que você já mudou com a atuação do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida e 5 coisinhas aí que você precisa se empenhar, dar lugar e deixar o Espírito Santo ainda mudar?
Faça esse desafio para você mesmo. Você vai perceber o quanto você precisa viver na dependência do Senhor para que você seja santificado. E dentre toda aquela lista, né, que nós temos lá na palavra de Deus sobre os dons espirituais, você já conseguiu identificar qual é o seu dom? Se dentre aqueles você possui algum desses dons, você consegue identificar pelo menos um dom que Deus já te concedeu? Procure a sua identidade no Senhor. Saiba que Deus te criou para um propósito e que Ele quer fazer em você uma transformação para o louvor da sua glória, para a pregação do Evangelho, para que você possa cumprir a missão. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Você precisa começar a desenvolver o dom, o talento que Deus te deu. Amém? Estamos chegando ao final de mais uma lição e eu espero ter edificado o seu estudo nessa dinâmica de aluno para aluno. Eu espero estar te ajudando a estudar a revista de uma forma mais dinâmica. E essa semana eu vou estar lá ministrando, né, a lição 5 com os nossos alunos. Vamos estar levando aí, né, outros recursos para a gente estar aquecendo o coração de cada um ali e estar saindo de lá transbordando o Espírito Santo de Deus, prontos para fazer a missão. Eu não sou teóloga, eu não sou pastora, né, eu não tenho estudo, mas eu estou tentando aí trabalhar, administrar o talento que Deus me deu. Para muitos, esse talento pode ser mas o importante é eu não esconder ele debaixo da terra. E fazer a missão pode parecer algo muito difícil e complexo, mas se você coloca o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar na sua vida, você pode ter certeza que o seu trabalho não é vão no Senhor. E você está se enchendo e se preenchendo das coisas do Espírito Santo de Deus? Pense nisso e não deixe que as coisas desse mundo sufoquem a voz do Espírito Santo que existe dentro de você. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. E eu agradeço por mais uma vez você estar aqui comigo. E até a próxima, se Deus quiser. Te espero lá no domingo, no dia 12/5, Dia das Mães, eu sei, mas se você tiver a oportunidade de estar lá com a gente, vai ser uma bênção. Fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.